Fala, galera. Vamos acompanhar aí junto com a turma do Jogo Aberto, do debate, eles trazendo as últimas informações do Verdão. O Palmeiras é recebido com festa em Lima e inicia treinos na tarde de hoje. Vamos ver como está a preparação do Palmeiras para este jogo contra o Flamengo pela final da Libertadores. Olha só! Maurício Ferreira aqui no nosso Jogo Aberto e logo de cara ele já está ao lado de Ulisses Costa. Que vidão, hein? O doutor Fiel, que não é mais doutor Fiel, é doutor Neymar. Está ótimo em Lima. Tudo bem, dupla? O habitat natural dele. Nada pra não cair essa banda daí. Tudo bem, Rê, tudo bem, tudo bem. Beijo pra você. Tô aqui com o Mauricião, um dos grandes repórteres do Rádio TV Brasileira, tá aqui do meu lado. Mandar um abraço pro Sgarbi, que eu tô acompanhando o Sgarbi em tudo, cara, muito legal ele falar essa questão da diretoria do São Paulo. Tem que sentar e resolver as coisas, tá? De parabéns, seu Sgarbi, é isso aí. Capelanes me liga, fala, tô louco pra conhecer Lima aí no Equador. Eu falei, não, você tá de brincadeira, Capelanes. Lima no Equador, desculpa, não conheço, né? O Edu Dracena, saudado pela torcida do Flamengo. O que o torcedor do Flamengo mais quer é ver o Edu Dracena sair de maca. E uma ótima notícia pra torcida do Palmeiras. Sem pescoço. Everton falou que o Flamengo é favorito, como ele disse que o Galo era favorito na Sul-Americana. Essa vida é muito louca, viu, Renata Fã? Que coisa! Ele chega chegando, literalmente, não vai se jogar no mar, hein? Tá frio! Não vai voltar pra casa! Imagina, é meu habitat. Maurício, é o seguinte, não tem. O Ulisses já é há muito tempo de casa, né? Conhece todo mundo, a intimidade com esses meninos. Agora, queremos saber aí aquela Você não vai se história defender de que os torcedores de Palmeiras e Flamengo estão correndo de você? Não, de maneira alguma. Você viu como é que corre? Você acha que eles correm de mim? Não, eu sou o cara do povo. O jogo aberto é com a comida do de povo, a Lima, hein? band é do povo. As torcidas maltratam. Os bandidos estão aqui, né? Bandido tem em todo lugar, né? Essas brigas, o que é engraçado é o seguinte: eu encontrei inúmeros palmeirenses e flamenguistas juntos, conversando, falando do jogo, tirando sarro, uma piada aqui, outra ali, não é mesmo? Tudo normal. Essas brigas acontecem com aquelas pessoas que não têm preparo nenhum para viver em sociedade, que tinha que estar numa jaula, preso, você tá entendendo? Briga não tá com nada. E aqui, graças a Deus, eu não vi nada. Teve, a gente sabe que teve, mas onde a gente tem andado aqui tá tudo tranquilo, eles se encontram, bate-papo, trocam ideia, e assim tem que ser. É isso, Renata. São poucos casos mesmo de confusões que tivemos por enquanto aqui na capital peruana. Que bom, né? Que isso seja contido, porque não queremos violência, não queremos brigas, pelo contrário. O desejo é de uma final incrível, memorável, que faça jus à qualidade de Palmeiras e também ao Flamengo, que hoje não são os melhores times do Brasil, e sim da América. Estão numa decisão por méritos, passaram por várias batalhas, se fortaleceram e agora que vençam melhor, né, Ronaldão? E nós temos as imagens do Ulisses andando de carro lá. Como assim? Lima. Tô curioso. Não. Achamos o Ulisses. Lima, esse menino. Sensacional! Esse carro, ele não dirige, ele veste esse carro, né? Aproveitando a vida! Sai de bebê do lindo. Ai, gente! Pra sair do carro tem que usar Ulisses vive a calçadeira. vida. O que é, doutor? Pra sair do carro tem que pôr calçadeira. Negócio de sapato, né, doutor? Puxar o calcanhar. Agora eu quero começar pelo lado palmeirense da história. O Flamengo saiu do Rio de Janeiro nos braços do povo. O Palmeiras teve uma saída mais discreta aqui de São Paulo, mas é um time que vem concentrado porque não jogou contra o Grêmio. Os titulares não foram a Porto Alegre, se preservaram, já estão vivendo essa decisão por mais tempo. O Flamengo ainda lançou mão de alguns titulares contra o Galo. E eu pergunto pra você, Edu, se o Palmeiras vencer esta Libertadores, ganhar esta final, pra você, qual será o grande mérito da campanha do Palmeiras? Eu acho que é a regularidade, Renato. Eu acho que o Palmeiras classificou em primeiro no seu grupo, não é um dos melhores da competição. Então, acredito que, claro, que perde uma semifinal para deu fora de casa, a primeira derrota nessa temporada. Então, acredito que foi a regularidade. Eu acho que, e por mérito, está na final, sim. Agora, é uma final onde que tudo pode acontecer. E eu vejo, assim, o Palmeiras se preparando mentalmente, porque tecnicamente, fisicamente também está bem preparado. Agora, uma final se resolve realmente como o doutor falou, é o mental, é quem está mais tranquilo, a pessoa não querer fazer, o jogador querer fazer nada mais do que já fez até então. Então tem que ter tranquilidade, confiar no processo, confiar no trabalho, que as coisas podem acontecer da melhor forma possível. No Palmeiras se fala muito em Abel Ferreira, que é o grande protagonista, vários títulos nos últimos 5 anos, inclusive 2 Libertadores, mas quem vai entrar em campo são os atletas comandados por ele. O Palmeiras passou por uma reformulação, vários jogadores
jogadores chegaram, alguns se consolidaram. Desde que a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque virou titular, o Palmeiras melhorou, só que agora chega oscilando. Ulisses Costa, eu quero saber de você aí, se a torcida do Palmeiras está confiante, qual é o detalhe que está fazendo a diferença para o Palmeiras conseguir esse título, hein? Olha, Renata, é o seguinte, eu acho que o fundamental foi o que a Leila disse. A Leila foi muito bem, ela foi muito inteligente e cirúrgica ao dizer que não tem nada de arbitragem, não. A gente que não teve competência para ganhar o Campeonato Brasileiro. O que ela faz com isso? Ela joga uma responsabilidade em cima do Abel, que tem que tê-la, não pode ser diferente, e em cima também do elenco do time do Palmeiras. Fala, boto fé em vocês, esquece a arbitragem, vamos jogar futebol. O equilíbrio emocional, ele é fundamental para uma decisão como essa. Você ter a cabeça no lugar, a raça, a vontade de vencer, né? O Palmeiras precisa ter isso que não teve nos últimos 5 jogos que disputou. A gente viu um Palmeiras até apático em alguns momentos, principalmente contra o time do Vitória. Eu transmiti o jogo, era assustador. O Flamengo, ele cresce demais nesse momento, mas é uma decisão. É um momento em que o torcedor do Palmeiras está muito confiante. O torcedor se baseia no último título da Libertadores do Palmeiras em cima do Flamengo. Que o Flamengo também chegou nas mesmas situações, favoritíssimo para o jogo e tal. Mas o torcedor do Flamengo não fica atrás. Ele está acreditando muito, muito, muito. Ambas as equipes, ambos os torcedores acreditam. E um detalhe que eu achei muito interessante nas conversas que eu tive aqui com eles. Eles se respeitam futebolisticamente dizendo, no campo de jogo. Por exemplo, alguns flamenguistas chegaram, mas tinha que ser o Palmeiras, né, cara? É difícil o Palmeiras, é um time encardido, um time difícil. Aí o Palmeiras fala, o Flamengo é muito forte, elenco muito forte. Então existe nas pessoas que têm consciência e que amam o futebol, um respeito muito grande para essa final, para essa decisão. Será o primeiro tetra do futebol brasileiro, né, dentro da Libertadores da América. Então eu vejo assim um equilíbrio em todos os quesitos, Quando eu estive em Montevidéu, fazendo a decisão que o Palmeiras foi campeão, a torcida do Flamengo chegou em muito mais número bem antes, né, da decisão. E aqui as coisas acontecem de uma maneira diferente. O torcedor do Palmeiras também está chegando junto, começou a chegar mais torcida. Eu acho que haverá até um equilíbrio de público aí, não tão diferente do que aquele que nós tivemos em Montevidéu. Mas é tudo equilibrado, não tem favorito para nada, Rê. Todo mundo fica até com receio de falar que Flamengo é favorito ou Palmeiras, porque em algum momento, já na outra decisão, o Flamengo também era apontado como favorito e acabou, na prorrogação, perdendo para o Palmeiras. Então, Chico, a gente já sabe do equilíbrio, da força de cada um, mas o diferencial vai ter que aparecer. Nem que essa decisão seja levada para a prorrogação, pênaltis, mas alguém vai sair campeão e outro vai ter vários problemas até o final do ano. O Flamengo talvez menos porque será campeão brasileiro. E o Abel sabe que ele tem uma bala, né? Ele tem um tiro que precisa ser certo. Ele tem um alvo que é a Libertadores da América. Que tem uma representatividade, na minha opinião, claro que o ideal é ganhar os dois, né? E o Campeonato Brasileiro é super difícil, mas eu acho que tem uma representatividade maior em relação ao brasileiro, porque aí você, primeiro, é o primeiro e único, será, né? O único tetra brasileiro. Ou Abel Ferreira, só ele, será tricampeão da América, isso é um negócio inacreditável. Vaga na Copa Intercontinental, vaga na Copa do Mundo de Clubes, já garante vaga na próxima Copa do Mundo de Clubes com um prestígio absurdo, um investimento, né? Porque esses clubes recebem muito dinheiro para investir também para essa Copa do Mundo. Então, assim, não dá para comparar a importância hoje de uma Libertadores e de um Campeonato Brasileiro. O Abel sabe, eu concordo com o doutor, tenho batido nessa tecla, que o brasileiro estava muito difícil pela vantagem conquistada pelo Flamengo. E ele entendeu, e aí eu acho que essa é o X da questão, ele entendeu que o seu elenco não estava bem. O seu elenco não estava legal, não é normal o que aconteceu. 5 partidas sem ganhar, 3 jogos sem fazer um gol, aí vai para o Grêmio lá, 3, 4 dias, ele citou muito que os europeus falavam com ele, vocês têm uma decisão continental no final de semana e vai ter jogo no meio da semana? Ou seja, ele entendeu que, não, essa semana eu preciso bloquear, isolar os caras. E depois de tudo que você falou, Chiquito, você acha que o Flamengo vai abraçar só o Brasileirão? Não, depois de tudo isso que você falou aí. Mas vamos lá, né? O Flamengo, ele está, de uma forma até inconsciente, com uma atenção um pouco dividida. Ele sabe que ele precisa agora vencer o Ceará, e vai vencer, imagino eu, na semana que vem, para confirmar o título brasileiro, que está encaminhado. Sim. Mas eles têm uma ideia, obviamente, de ganhar os 2 títulos, é claro. O Flamengo, gente, o Flamengo é um baita time, está super mobilizado, fez o Aeroflá, a torcida está junto, isso é inegável. Agora, eu preciso analisar os 2 times. Eu não posso dar o Palmeiras como morto por uma sequência recente e ruim, até pela campanha que o Palmeiras fez na Libertadores. Gente, os caras reverteram um 3-0 da LDU da maneira como foi. Vocês acham que isso... Qual é o combustível disso para uma decisão? Mas agora é um campo neutro, não tem mais Maracanã nem Allianz Parque na parada. Mas tá 0-0.
Tá 0x0. E é um 0 a 0. jogo só. O jogo começa É um jogo 0 a 0, só, não tem... É por incrível que pareça, o jogo começa 0x0. Não tá, Capela. O Abel tem 2 títulos. Pra mim tá 1x0 o Flamengo Ele já tem 2. O Corinthians só tem um. E tem Mundial 2 também. 2 Mundial. O Palmeiras tem um. Eu acho engraçado uma coisa. Será que tá 0x0 mesmo? Pra você que tá aí em casa, pra você Tá 8 a pensar. 0. Porque se você for analisar, todo mundo fala sobre o jogo mental. O jogo mental daqui, é o psicológico daqui, que isso aqui é bonito, o aspecto para lá. André Pirlo diz, futebol se joga com a cabeça, os pés são apenas instrumentos. Perfeito. Mas vocês batem tanto na questão do jogo mental, ninguém vai falar desse meio de semana também sobre uma rusguinha entre Leila e Abel? Você quer Ou vocês vão normalizar. Olha o que ele fez. Veja só, o Abel dá um depoimento falando que perdeu o campeonato por causa dos outros. A Leila ontem, brilhante, parabéns, Leila. Parabéns, você representa realmente. Que dirigente que é. Que pena que ninguém praticamente é como você no futebol brasileiro. Obrigada. Nada. E a Leila, ela pega e fala justamente isso. Nós perdemos porque nós somos incompetentes. Ponto. E mesmo assim ela diz que vai manter o Abel. Então, na E questão, mesmo assim ela diz que vai manter o Abel. porque ela também está desesperada. Porque ela sabe que se ela perder o Abel, ela perde um baita de um estudo. Voltando aqui, o negócio é o seguinte. Aspecto mental por aspecto mental, hoje quem chega melhor preparado, quem quer? É um Palmeiras que abandonou o Campeonato Brasileiro ou é um Flamengo? O Flamengo, ele é favorito? Sim. Há favoritismo? Sim. Isso quer dizer que o Flamengo vai ganhar? Não. Pra mim, hoje é 60-40 pro Flamengo vencer o título. Com certeza o Vitor Roque vai entrar em campo pensando, nossa, a Leila falou do Abel, eu não vou fazer gol por isso. Não, tá lá no placar 0x0, mas o Flamengo mental. Mas a Leila foi contra o Abel. Ah, para, gente. Vocês são contraditórios, né? Não é Porque contraditório, vocês falam de Capela. aspecto mental pra caramba. Quando a gente analisa que a Leila não concordou com o Abel, tá tudo certo. A gente vai. Nós estamos falando só do placar, se tá 0x0. É até clichê falar isso. São os dois grandes clubes por conta de gestão, por conta de tudo que fizeram nos últimos 10 anos. Não é uma final só de agora, nos últimos 10 anos. Se realmente o Palmeiras está com o Abel, é esses 5 anos, desde 2020 está com o Abel. Você realmente acha que esse fator externo, que nunca entrou em campo no Palmeiras, vai entrar numa final de Libertadores? Não sei. A chance é 0. A crise no Palmeiras sempre é externa, nunca é interna. Quando, nossa, tá Não tudo é crise ali. interna, o Palmeiras não tá com crise técnica hoje. O Palmeiras não tem crise no campo, você não tá assistindo o Palmeiras jogar. Mas você acha que tá em 5 crise? jogos sem ganhar nada, entregou o brasileiro, não tá jogando nada de futebol. Por coincidência, Tá brincando. nas 2 Libertadores que ele ganhou com o Abel, sempre chegou mal, com resultados ruins acumulados antes da decisão da Libertadores. Não, Mas cai não 3 entrou crise em campo no Coincidência Palmeiras. ou não, depois que o Palmeiras só está jogando mal, depois que classificou para a final. Coincidência ou não, nunca ganhou o Pelo Mundial. menos já está na final. Então o pessoal Abandonou o brasileiro, que você achou legal. Ó, então eu já vou tirar dúvida. Leila Pereira, o que você acha dessa opinião do Capelanes? Sabe o que muda na minha vida? Zero. Pô, te elogiei, tia Leila. Me ajuda. Everton Guimarães, realmente, eu só fico pensando o seguinte, o lado vitorioso vai extrapolar, comemorar, uma loucura, vai pensar já no Interclubes, o lado perdedor, vai ser difícil fechar essa ferida tão rápido, hein? Maca. Vai, Renata, vai ser difícil. Para mim, a maior decisão da história da Copa Libertadores não é entre brasileiros coisa nenhuma. A maior decisão da história da Libertadores, né? Se você pegar o número de jogadores, já falei isso aqui, selecionáveis, os orçamentos dos clubes, nunca se despejou tanto dinheiro nos 2 clubes como agora, né? A capacidade dos treinadores, embora o Felipe Luiz ainda esteja no período de construção, e eu acho que vai ser um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. Aliás, quiçá do futebol mundial, ele tem condição para isso, que ele é muito jovem. Mas é importante destacar. Eu acho que o Flamengo chega para essa decisão com um ligeiro favoritismo. O Flamengo tem mais jogadores decisivos, né, do que o Palmeiras. O elenco do Flamengo, só basta olhar para o banco, né? O que o Felipe Luiz tem no banco e o que o Abel tem no banco. O Abel sabe disso. Só que se nós puxarmos para o lado do banco de reservas, mas falando de treinador, o Palmeiras tem um super treinador. Que sabe desviar foco, né? Mas que errou quando entregou o Campeonato Brasileiro, entregou cedo demais, mas talvez ele tenha feito isso. Falar que entregar também eu acho que é um pouco forte, mas que desistiu um pouco cedo demais do Campeonato Brasileiro, mas talvez para voltar o foco todo para a final. Ninguém pode dispensar, Renata, a capacidade do Abel de mobilizar esse elenco aí. Então, eu, sinceramente, acho que o Flamengo tem um ligeiro favoritismo, mas meu palpite sai amanhã. Ai, amanhã, tá chegando perto, hein? Já mais Libertadores, bonitas possibilidades. É sempre o que eu penso quando eu lembro de Ulisses Costa. Realmente. Olha só, Rona, chama a dupla aí, Maurício Ferreira e Ulisses. Curtindo uma vibe boa, uma vista bonita lá em Lima. Tô querendo ver o Mauro. É a preparação pra decisão, hein, Kia? Eu tô querendo
do Rio Mar até agora não consigo. Vem cá, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, menino lindo, olha que bochechinha. Perguntar pra você, vocês estão de crachá na praia? O que é? É praia particular? Ô, Pirulito, deixa eu falar uma coisa pra você, Pirulito. É o seguinte, você tira o cotovelo da geladeira, hein? Tá com a dor de cotovelo me do fala, Palmeiras. vocês estão de crachá na praia, velho. Porque acontece o seguinte, a Conmebol pede para todo mundo que for trabalhar, para facilitar o crachá, ele abre portas, você consegue locais especiais que às vezes o torcedor não tem acesso. Então a gente anda de crachá, que é o normal, porque a gente está trabalhando aqui e a Conmebol pede isso muito, para que você tenha acesso facilitado por parte de seguranças, por parte de policiais. Então é por isso que a gente usa o crachá. O crachá, ele é um cartão verde para que a gente possa aí, andar tranquilamente aqui em Lima e ter acesso a lugares que o torcedor comum não tem. Mas é isso aí, gente. É uma decisão, a torcida do Flamengo, do Palmeiras fazendo festa, e é o maior jogo da Libertadores da América de todos os tempos para mim. Bom trabalho para vocês aí em Lima, boa preparação, acompanhe os detalhes e a gente segue por aqui. Valeu, Maurício Ferreira e Ulisses Costa, correspondentes Band, diretamente de Lima. Casaco na praia. Ó, o Capelanes adora uma treta, né? Eu? É, uma tretinha, Sou cara né? da paz. Olha o que aconteceu entre Abel Ferreira e Júlio Casares. Abel falou e o presidente do São Paulo respondeu. Depois do jogo contra o São Paulo, depois de estarmos a ganhar 2-0 e termos virado o jogo para 3-2, muita coisa mudou. E se aquele penalti tivesse sido marcado, o nosso goleiro ia defender e nós íamos virar para 3-2. E não tinha acontecido tudo o que aconteceu até agora. Eu vi essa entrevista. Eu acho que ele seria muito melhor ele ficar focado nas questões dele. Foi um erro de arbitragem estupendo, que o São Paulo brigou muito para que as imagens e o áudio fossem destinados, mesmo que o VAR não chamasse o árbitro, como aconteceu, e nós brigamos muito. Eu acho que nós contribuímos tanto no bem do futebol, e não é nada contra A, B ou C, foi um episódio com o jogo contra o Palmeiras. Mas isso tudo trouxe à tona a necessidade de um grupo de arbitragem que a CBF, com sabedoria, está trabalhando. Esse grupo vai melhorar bastante a preparação e a profissionalização desses árbitros. Gente, um fala, outro responde, é fogo cruzado. Doutor. É erro estupendo, né? Enfim. O que é estupendo, doutor? É uma coisa grandiosa, assim, boa, né? Lado positivo, né? Lado positivo. Eu não entendi o que ele falou, então. Mas eu acho que cada um cuida do seu. O São Paulo não tem nada a ver com o que o Palmeiras está fazendo. Quisera eu estar na final da Libertadores. Então, é resposta institucional, cada um sabe o que fala. Doutor, você foi muito diretor de futebol agora, não é? Muito apaziguador, mas tem mais treta. E é entre Osmar Stabile e Leila Pereira. É inadmissível e injusto eu disputar um campeonato pagando meus atletas direito CLT e imagem, tá? Porque muitos clubes dizem que pagam em dia, mas imagem atrasado 3, 4 meses. Nós pagamos em dia, disputando com clubes que não pagam absolutamente a ninguém e ganham os campeonatos. Eu quero dizer para os presidentes de clube que ficam o tempo todo criticando o Corinthians, que eles cuidem do clube deles, deixem o Corinthians em paz, né? E que de 3 em 3 meses tem alguns presidentes que vêm a público criticar o Corinthians, criticar a administração. A administração é séria, acredite na administração atual. O Corinthians vem trabalhando com o atual presidente com seriedade, buscando cumprir os compromissos que foram assumidos lá atrás, que a gente cumpre com dificuldades. Então, eu quero dizer o seguinte, quando diz que com dívida o Corinthians é campeão, eu quero dizer que isso aí é questão de competência. E aí, Capela? E aí que, olha, algumas vezes vocês falam a palavra burro, estúpido, imbecil aqui no programa. Eu visto a carapuça que às vezes eu acho que é pra mim. Às vezes não, mas às vezes eu falo que é. Nesse caso, a Leila ela não falou o nome do Corinthians, mas o presidente vestiu uma bela de uma carapuça. Por quê? Porque se você for analisar, eu sou muito crítico à CBF, todo mundo sabe, mas eu quero parabenizar aqui o Samir Chaldi, porque ele está trabalhando com essa questão do fair play financeiro e é natural. Porque se o país fosse sério, se o futebol brasileiro fosse sério e correto, a gente não estaria vendo essa vergonha aí que acontece com vários clubes. Agora, eu acho que essas alfinetadas, elas fazem parte. Qual o problema?
Qual o problema da Leila pegar e falar realmente? Ela paga tudo em dia, faz tudo bonitinho. E tem que ver um monte de clube que não paga absolutamente ninguém, ainda podendo contratar e muitas vezes vencendo o time dela, que poderia estar mais à frente das demais competições. Então eu acho que assim, você tem o direito de alfinetar e a pessoa tem o direito também de alfinetar de volta. Eu não vejo nenhum tipo de problema nisso aí. Agora, eu só acho que eles deveriam trabalhar mais de forma séria, com credibilidade, e menos fala no meu ponto de vista aqui. Pois é. E aí, Ronaldão? Tudo bem? Tudo bem, Boa tarde, comigo... como é que você tá? Bem? Não, comigo tá tudo mais ou menos Não, no futebol, na vida vai bem. Você quer falar do quê, Bebida? Você vai comentar, Osmar Que o Stadler e Osmar Leila. falou? É. Eu não acredito muito nele, porque tem muita gente que tem até blogueirinho, São Paulino, palmeirense, que fala do Corinthians. Então é bom você preocupar com o seu time. Mas não foi blogueirinho, foi a Leila que falou, né? Então ela que preocupa com o time dela. Mas não falou Corinthians. Hã? Ela não falou Corinthians. Não, mas eu tô falando. Mas eu tô falando aqui. Eu tô falando aqui o seguinte, que tem blogueirinho São Paulino que fala do Corinthians. Mas e a Leila? Tem blogueirinho que fala do palmeirense, que fala... Tem gremista que... Corinthians também blogueirinho. Daqui a pouquinho vamos falar de Fluminense e São Paulo, não. Fluminense e São Paulo, meu Deus. Não. O reencontro com o Sussu. Chico Garcia. A equipe, comandada por Abel Ferreira, não venceu suas últimas 5 partidas no Brasileirão, perdeu a liderança do torneio e chega bastante pressionada para fazer um bom jogo. A situação atual é parecida com as 2 últimas finais de Libertadores disputadas pelo Verdão. Na edição de 2020, o time já comandado por Abel Ferreira encarou o Santos vindo de 2 derrotas e um empate. Nos 6 jogos prévios, foram 3 derrotas, 2 empates e uma só vitória. Já na edição de 2021, a situação foi ainda pior. Antes de encarar o Flamengo em Montevidéu, o Palmeiras acumulou 3 derrotas e um empate antes da decisão. Neste período, inclusive, o Verdão perdeu um clássico para o São Paulo por 2-0 e deixou muitos torcedores preocupados em relação ao que estava por vir na final contra o rubro-negro. Em Montevidéu, porém, o Palmeiras conseguiu uma reviravolta e deixou para trás o mau momento que vivia antes daquela tarde. Com gols de Rafael Veiga e Daverson, o Verdão faturou o tricampeonato. No clube, a expectativa é de que a história se repita no próximo sábado. A estratégia começou na última terça-feira, quando Abel Ferreira poupou todos os prováveis titulares do jogo contra o Grêmio, ganhando um tempo maior de descanso em relação ao rival, que usou muitos titulares contra o Atlético Mineiro. A comissão técnica e os jogadores entendem que a final é um jogo à parte e nenhum resultado anterior entra em campo. É o jogo mais importante do ano para a gente. E, claro, é uma preparação diferente, é uma concentração diferente, é um foco diferente. Estamos trabalhando muito já pensando no jogo de sábado, com muita humildade e com os pés no chão. Tenho certeza de que a gente vai fazer um brilhante jogo, afirmou Vitor Roque no início da semana. O Palmeiras chegou a Lima na noite desta quarta-feira. O time treina na quinta e na sexta-feira no estádio do Alianza Lima,